Olá, eu sou o professor Gustavo Leitão e hoje eu vou te mostrar um importante recurso que está chegando aí no Java 19. Eu estou falando das Virtual Threads, um recurso bem impactante que promete aí contribuir bastante com atividades concorrentes. Então vamos entender um pouquinho mais do que se trata e como utilizá-lo. Vamos lá. Então, antes da gente ir para a parte prática, preciso explicar um pouquinho do que se trata essas Virtual Threads. E para entender as Virtual Threads, a gente tem que entender primeiro as threads básicas que o Java tinha até então. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que as threads, no caso do Java, ela é apenas uma envoltória numa chamada de threads do sistema operacional. Ou seja, cada thread que você cria no seu programa, no fundo, é criada uma thread no sistema operacional. Então, envolve uma chamada de sistema e isso tem um certo custo, uma certa latência e também o custo computacional de memória, e etc., para manter essa thread viva. Então, a thread do Java nada mais é do que uma envoltória, um wrapper para uma thread de sistema, ok? Então, esse custo é mantido. Além disso, por ser uma thread de sistema, muitas vezes a quantidade de threads que o seu programa está utilizando se torna um gargalo muito antes de CPU e memória. Então, muitos programas têm problemas justamente por utilizar muitas threads. Ou seja, é um recurso caro, um recurso computacional caro que a gente precisa gerenciar. É daí que vem os pools de threads, que tentam limitar esse uso desse recurso caro. E a Virtual Thread, ela vem para deixar esse gerenciamento mais leve. Ou seja, no caso das Virtual Threads, não existe um mapeamento um para um com as threads do sistema operacional. As Virtual Threads são uma espécie de threads gerenciadas pela própria JVM. Então a JVM tem um conjunto de threads de sistema operacional que fica transparente para a gente, e quando a gente cria uma Virtual Thread, ela vai alocar em uma dessas threads. É uma espécie de pool já nativo, mas tem uma diferença importante. Ora, toda vez que uma Virtual Thread faz uma operação de I/O, de entrada e saída, automaticamente a JVM suspende essa thread, tira ela da thread de sistema e aloca uma outra atividade, fazendo uma espécie de gestão ali de atividades de entrada e saída. Então, quando sua atividade tem entrada e saída, o que é muito comum, como leitura de dados, a comunicação de rede, a leitura de arquivos, sempre que houver uma entrada e saída, a sua thread, a sua Virtual Thread, na verdade, sua ação ali, vai desocupar aquela thread de sistema e dar lugar a uma outra. Então, o uso fica muito mais otimizado, né? É uma espécie de event loop, né, gerenciado pela própria JVM. Então, a ideia é que você crie quantas Virtual Threads quiser e o próprio JVM vai gerenciá-las para você, tornando muito mais eficiente. Mas é importante dizer que se sua atividade for CPU intensiva, ou seja, uma atividade que utiliza só CPU, a Virtual Thread não vai te trazer tantos benefícios de desempenho, não é o foco. As Virtual Threads não são mais rápidas, ela não tem isso. Elas são mais baratas de serem criadas, sim, porque elas criam uma thread apenas a nível ali de JVM e quando tiver atividades de entrada e saída, sim, você acaba se beneficiando. O que é bem comum, por exemplo, em sistemas web, que recebem requisições, que já lida com trabalho de rede, de entrada e saída, acesso a banco de dados, ou seja, está todo o tempo fazendo entrada e saída. Sempre que isso for acontecer, essa parte de entrada e saída vai suspender a atividade naquela thread real. Quando voltar a resposta, ela volta a alocar. Ela entra para uma fila para alocar de novo e utilizar um recurso de uma thread real. Ou seja, a gente vai interagir apenas com as virtuais threads e as threads de sistema ficam com a responsabilidade da própria JVM. Então, agora que você já entendeu um pouco do básico da introdução desse conceito, vamos ver na prática como utilizá-lo. Agora sim, agora vamos para uma prática, vamos entender como utilizar esse recurso. Primeiro vou criar aqui um projeto do zero, aqui no meu IntelliJ, clicar aqui em New Project, vou colocar aqui o nome de Virtual Threads, ok, salvar aqui um projeto do tipo Maven, obviamente precisa ter a instalação do JDK 19, ok, precisa instalar ele antes.
Ok, criei aqui um projetinho Maven e aqui a gente precisa configurar porque essa funcionalidade no momento que eu estou utilizando ela está em preview, ou seja, ela não está numa release final. Então, para isso eu preciso vir aqui, clicar nas opções aqui do projeto, acho que em File, Project Structure, exatamente aqui. E olha só, aqui em Project eu preciso utilizar, lá no final ó, tem 19 Preview, preciso selecionar essa opção. E também em Models, preciso também em 19 Preview. Se eu não colocar o Preview aqui, não vai dar certo. Vou aplicar, ok, beleza. Além disso, eu preciso configurar o próprio Maven para que ele utilize também modo Preview, ok? Então eu vou colocar aqui Build, é um plugin, Custom Plugins. E aqui eu vou pegar aqui que eu já tenho esse plugin aqui configurado. No caso é o Maven Compiler Plugin. E eu preciso dizer para habilitar aqui o Preview. Então com isso o projeto está configurado. Vou utilizar aqui essa pastinha do Maven para executar o Maven Install e ver se está tudo certo. Ok, tudo certo, compilando. Vamos agora criar nossa primeira classe. Então vou criar aqui, na verdade nossa primeira e única classe. Criar aqui Java Class, vou chamar a classe de Virtual Threads. Ok. Adiciono aqui no meu Git, que isso vai estar disponível para vocês, esse código no meu GitHub. Vou colocar o link aqui na descrição. Criar aqui um Public Static Void Main, né? Com PSVM, tab, ele já cria essa estrutura e pronto, agora vamos criar o nosso programa. Então, vamos primeiro fazer, antes dos Virtual Threads, como é que seria, né? Como é que a gente pode alocar diversas atividades, executar diversas atividades em paralelo. Então, para isso, eu vou criar aqui um método, aqui mesmo, vou criar um método para retornar essa task. Uma task pode ser um runnable, né? Uma implementação do runnable. No runnable é uma interface funcional no Java. Então, vou utilizar aqui alguns recursos da linguagem Java 8 que permite que a gente implemente isso sem criar uma classe efetivamente. Então, vou criar aqui um método chamado createTask. Vai me criar uma task que, no fundo, precisa retornar um runnable. Vou até acertar aqui. Runnable, ok. Então, createTask. E aqui vamos retornar. Olha só, vou utilizar aqui. Vou retornar. Aqui tem que ter o ponto e vírgula. Aqui uma expressão funcional, na verdade aqui é uma expressão lambda, né? E aqui vai ser a lógica da minha task. Bem, no meu caso aqui, a minha task vai ser uma simulação, né? Eu vou simplesmente, digamos assim, fazer um sleep, né? Executar alguma coisa e fazer um sleep. Porque o sleep é justamente uma atividade de entrada e saída, então acaba que eu me beneficio dessa atividade. Se ela não usa só CPU, ela usa também entradas e saídas, é quando o Virtual Thread, né, ganha bastante desempenho. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente primeiro, gerar um número aleatório, porque vai ser o tempo que essa thread vai dormir, né? Eu vou chamar isso aqui de timeout. Para isso, eu vou pegar um math random, multiplicar aqui por 10.000, mais um incremento de 100, que seria o mínimo, né? Porque esse random pode dar 0, 0 vezes 100 dá 0, para no mínimo ficar 100. Vou fazer aqui um cast para long, opa. Pronto, agora sim, eu vou ter um número aqui, timeout, que vai ser o tempo que eu vou dormir nessa thread. Então, vou colocar aqui thread.sleep, esse timeout, certo? Aqui, isso daqui lança uma exceção, então vou fazer um tratamento aqui com try-catch. Ok. Nossa, olha, vou até colocar isso aqui dentro do try para ficar mais legal. Ok, então ele vai simplesmente pegar aqui um tempo, dormir e pronto, né? Mas para ficar um pouquinho mais incrementado, eu vou colocar aqui depois que dormir, dizer, olha, a thread terminou, né? Na verdade, eu vou colocar antes e depois. Quando termina, antes eu vou dizer, tá dormindo, né? Só para ficar. Task executing for tantos, né, milissegundos. Para aqui no caso, eu vou utilizar um string.format, que aí, opa, aqui, pronto, que aí eu posso utilizar isso daqui, né, essa concatenaçãozinha aqui, fica melhor do que sair concatenando. Então, no caso, task executing for, ok, eu posso depois do sleep, task done, beleza, task done, tirar aqui o timeout, que não precisa mais, ok. Para incrementar um pouquinho, eu vou criar uma espécie de identificador dessa thread.
dessa tarefa, para que a gente não misture uma tarefa com a outra. E aí, eu vou criar um atomic long aqui. Na verdade, atomic integer já é suficiente. No caso, é meu counter, new atomic integer. O atomic integer é um número, né, que ele é atômico. Então, eu posso fazer uma operação e isso não vai ter problema de concorrência. Como eu estou trabalhando multithread aqui, é importante ter esses cuidados. Vou colocar aqui private mesmo. Private, ok. E aqui eu vou task execute, eu quero botar qual é o ID da task. Task ID tanto, então vou botar aqui um númerozinho, D de decimal. Então aqui eu vou colocar o meu ID dessa thread, que eu vou salvar aqui a ID, que vai ser o counter.increment and get. Ou seja, eu vou pegar, incrementar e pegar esse valor. Começa com 0, então primeiro vai ser 1. Então a task de ID tanto vai dormir, portanto, executando portanto. Task de novo, ID tanto, tá done, que eu tenho que colocar aqui o ID. Pronto, então aqui eu já tenho uma tarefinha que simula. Eu acho que isso é suficiente. É uma task simulada que simula aí uma entrada e saída de um tempo aleatório, né? Agora a gente precisa começar a trabalhar aqui na execução mesmo dessa task. Eu vou criar aqui outro método para executar uma task. Então vou botar aqui public execute void, né? Void execute task, ok? Public execute task, e aqui a gente vai fazer a lógica de execução, ok? Para executar, eu vou criar uma espécie de pool, exatamente como a gente faz antes das virtual threads. E para isso eu vou lançar a mão da API de concorrência do Java. Tem um executor service, né, um importante recurso que facilita essa criação de threads em paralelo e pool, gerenciar isso. Eu vou fazer isso, sendo que eu vou receber isso como parâmetro, porque eu quero justamente comparar com a virtual thread, então isso aqui eu consigo aproveitar. Então eu vou criar aqui um parâmetro executor service, executor. Então esse executor aqui eu vou receber como um parâmetro, e aqui eu preciso dizer quantas tarefas eu quero criar. Então, vou criar aqui uma entrada também de dizer assim, simulei 50, 100 tarefas. Pronto, então eu preciso criar 100 tarefas, que são 100 tarefas dessas, né, 100 instâncias dessas, e gerenciar aqui, na verdade, executar aqui com esse executo. Então, vou fazer um while mesmo, podia ser um for, podia, mas vou usar um while com o contador. Vou fazer um for. Int i igual a 0, vamos fazer assim mesmo, que ele for bem básico, menor do que quantidade, e mais, e aqui eu vou executando, né? Nesse caso, executor.execute, olha só, ele pede um runnable, que vai ser o meu create task. Ok, então, olha só, quando você chamar aqui, ele vai sair executando todas essas threads. O que acontece? Isso aqui ele dispara, e mesmo que não acabe essas threads, elas vão seguir o fluxo do programa. Eu quero aqui no final esperar que todas elas finalizem. Então, para fazer isso, eu vou fazer executor.shutdown, para ele não receber mais nenhum agendamento. E em seguida, eu tenho que chamar o await for termination, que vai esperar essas threads todas acabarem. E eu preciso passar um timeout, ou seja, um tempo que eu vou esperar. Vou colocar aqui que eu vou esperar por 180 minutos. 180 minutos. É bastante tempo. Isso aqui lança uma exceção. Eu vou disparar essa exceção aqui mesmo, aqui em cima. Então agora eu tenho esse execute task prontinho. E aqui eu vou poder testar algumas coisinhas. Acho que é isso. Vamos agora para o nosso main. Então no main eu vou criar uma instância dessa classe. Posso fazer isso aqui sem problemas nenhum. Virtual threads, recebe new virtual threads. Ok. Então aqui eu já tenho uma instância dela. E agora eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso chegar aqui, criar o executor, né? Executor service. Vou pegar meu executor. Vai receber executors com S no final. .new. Olha só, aqui que eu crio o pool de threads, né? New fixed thread pool. Ok, vou botar aqui 100 threads. Acho que tá bom, né? No máximo 100 threads. Ou seja, eu vou empilhar tarefas para serem executadas, sendo que no máximo o sistema vai gerar no máximo 100 threads.
Como criar thread é caro, eu não posso colocar muito, tipo 1000, 2000, o sistema não aguenta essa quantidade de threads em paralelo, então tem que ter um pouco de cuidado aqui, é um limitante realmente dessa abordagem. Então eu preciso colocar aqui, vou botar 100 para começar, e agora eu posso chamar o execute.execute, na verdade, esse aqui, public void execute task, cadê você? Não é verdade, não é aqui, é no virtual threads, isso, virtual threads execute task. Vou dizer para ele executar 1000 atividades, acho que tá bom, e aqui eu vou passar justamente esse executa. Aqui ele lança uma exceção, eu vou disparar aqui no próprio main, não tem problema, e quando terminar tudo aqui, eu vou dizer done, né? Só para dizer que acabou tudo. Vamos executar isso daqui. Então a gente vai lançar aqui 1000 tarefas, né? Mas elas vão ser executadas no máximo no paralelismo de 100, né? Com 100 threads físicas do sistema. Então, vamos executar isso aqui e ver o que é que vai dar. Está executando e foi, terminou já. Executei aqui com 1000 atividades, né? Foi até rápido, bem rápido. Eu vou até aumentar aqui esse limite, ao invés de 1000, vou colocar aqui 10.000. Vamos lá agora. Agora vai demorar um pouco mais, né? Porque eu tenho um paralelismo de 100 para executar 10.000 tarefas. Então aqui a gente teve que ter um tempinho maior. Enquanto ele executa, eu vou colocar algo para a gente medir o tempo aqui, medir melhor esse tempo. Então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui em volta desse, botar um instante start é igual a instant.now, né? Então eu meço aqui o momento inicial, execute task, ele está esperando todo mundo, então tá tudo certo. Vou colocar aqui end no final e aqui eu vou calcular o tempo, né? O tempo em segundos, acho que está suficiente. Seconds, vou botar assim. E aqui eu vou usar esse chronounit.seconds.between, né? Ele vai me dar outros quantos segundos entre esses dois times, no caso start e end. Acho que é isso. Esse que tem é long, ele retorna um long, então só ajustar aqui para long. Então done in as seconds, né? Como eu estou usando aqui, eu vou seconds, no caso é D porque é o número, e aqui eu vou ter que botar o string.format para utilizar esse recurso aqui dessa concatenação, que na verdade é uma interpolação. Ok, acho que assim ficou legal. Deixa eu só ver aqui, tá achando que tava muito rápido, na verdade aqui eu vou botar 10.000, vou aumentar esse tempinho, que 1 segundo é muito pouco, né? Então vou colocar aqui para ele dar um tempo um pouco maior para a gente ver melhor essa diferença, certo? Quanto mais tempo de entrada e saída, maior essa diferença vai se pronunciar, ok? E aqui eu vou voltar para 1000, que eu acho que é suficiente nesse caso, já que eu subi o número de tempo aqui que ele vai esperar. Então vamos lá, ó, ficou pronto em 10 segundos, né? Agora vamos ver como eu aumentei. Como é que isso vai se comportar? Nossa, ficou 1 segundo só. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tudo certo. Eu acho que... Vamos botar aqui um parênteses, né? Tem um probleminha aqui de precedência, né? Agora eu acho que a coisa tá correta. Vou até deixar o outro parênteses aqui, só para ficar mais claro, mas agora sim, eu estava esperando um tempo um pouco maior e foi bem mais rápido do que eu esperava. Então era porque, na verdade, ele estava esperando um tempo bem menor devido à precedência aqui. A conta não estava correta. Então agora ele está ali executando, vai sofrer um pouquinho, vai demorar um pouquinho, mas vamos esperar. Vamos esperar, olha só. Quantas tarefas? 1000, né? A gente está aqui na faixa de 500, 700 prontas. Então já já a gente vai ter essa informação de quantas terminaram. Na verdade, de quanto tempo demorou, né, para terminar. Então vamos aguardar aqui, 960, 970. Opa, olha só, terminando 900, 900. As tarefinhas estão terminando. Acho que é mais um tempinho.
Pronto, ó, levou 57 segundos para executar aqui 1000 em 200 threads. Então vamos anotar esse número aqui, só para a gente não esquecer. 57 segundos com, né, with 100 threads, né, no pool, né, 100 threads. Vamos agora botar 200 threads, 200 threads, para a gente ver esse tempo melhorar um pouquinho. Vou até deixar aqui já prontinho, não adianta, né? Vamos esperar. Ó, 200 threads, ele vai um pouco mais rápido, mas está usando 200 threads do sistema operacional. E dependendo do seu computador, vai gerar um impacto maior, né? Impacto maior no sistema operacional e em todo no sistema, inclusive de memória, certo? De memória. Inclusive a gente pode até ver isso. Olha só. Opa, tá terminando, 31 segundos. Então, com 200 threads, done in 31 seconds. Opa. With. Agora vamos botar 400 threads. Você vai ver que o sistema daqui a pouco não vai suportar. 400 threads. Tá conseguindo fazer. 400 ainda é um número, já é um número bem alto, né, de threads, mas o sistema ainda consegue, de certa forma, lidar com 400 threads, no caso do meu computador aqui. Ó, deu 18 segundos com paralelismo, né, de 400 threads. Agora eu vou colocar, tô dobrando, né, a capacidade para a gente não ficar só aqui testando isso. Vou colocar 800 threads aqui. Isso já não é muito recomendado a quantidade de threads como essa, né, mas olha, tá indo. Mas há um custo, com certeza, computacional alto. Pronto. É lógico que tem um limite. Se eu colocar aqui 2.000, 3.000 threads, o sistema não vai suportar. Existe um limite do sistema operacional. Ok? Aqui deu 12 segundos. Ó, já não melhorou tanto, né? Mesmo tendo dobrado o número de threads, aqui já não melhora tanto esse tempo. 12 segundos com 800 threads. Ok? Eu vou exagerar aqui, só pra gente ver. Botar 10.000 threads. 1.000, 10.000. Só pra gente ver que possivelmente o sistema não vai aceitar. Olha só, até que aceitou. Enfim, mas existe um limite, sim. No meu caso, no meu sistema, até 10.000 threads ele conseguiu. Tô bem impactado, ou ainda vai dar erro. Vamos esperar. Ah, deu certo. Vamos botar 20.000 threads. Quero chegar nesse limite aqui, só para enxergar. Nesse caso, não vou chegar, porque eu só tenho 1.000 tasks. Então, ele não vai chegar nas 20.000 tasks. Por isso, até que não adiantou. Eu botei 10.000, mas as tasks eram bem menos. Então, ele não gerou essa quantidade. Então, se eu aumentar aqui a tasks, só para ver se eu consigo gerar esse limite de threads do sistema, forçar ele até esse limite. Se não conseguir aqui, tudo bem, vamos para a próxima. Opa, deu uma travada. Acho que agora estamos chegando aqui em algum limite. Travou aqui. Acredito que deva ter chegado no limite de threads do sistema, né? Beleza. Vou parar aqui que no objetivo explorar isso, nesse caso, nesse vídeo. Mas explorar as virtual threads. Como é que a gente transforma esse código num código de virtual thread? Então, a primeira coisa que é o seguinte, eu vou desligar aqui. O que vai mudar, praticamente, é só a criação desse executor. Então, o que eu vou fazer nesse executor? Eu vou criar um outro executor, outra instância. Executor service. No caso, executor virtual. Vai ser igual a executors.new virtual threads. Olha só, new virtual threads per task executor. É isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Então, isso aqui são as virtuais threads. Eu não preciso passar uma quantidade. Inclusive, não devo passar, porque o Casa Virtual Thread é um recurso barato. Não se faz pool de virtual threads. Então, não passo aqui uma quantidade de pool. O objetivo não é esse. O sistema vai ser gerenciado pela JVM. E aqui, ao invés de passar ele, eu vou passar o executor virtual. Vamos voltar aqui para 1000 tasks, né? E aqui, como eu não passo quantidade, eu não tenho nem o que fazer muito aqui de configuração nos virtual tasks. Vamos executar e ver aqui. Eu vou até compilar aqui com o Maven, só para ver se está funcionando a parte do preview. Ó, tá funcionando pelo menos no Maven. Vamos ver aqui na execução. Olha só. Vamos aqui.
com as virtuais. Essas 1000, né? 1000 tasks. Olha só, 10 segundos. 10 segundos para executar com as virtual threads. Done, né? In 10 seconds. Ou seja, 1000 tarefas, né, foram terminadas em 10 segundos e a gestão de threads de sistema ficou por conta do sistema operacional. Vamos aqui incrementar um pouquinho mais esse meu teste. Acho que eu vou executar aqui com um profile. Olha só, clicando aqui, colocar esse profile. E vamos ver aqui memória. Principalmente memória, porque uma thread utiliza memória. Olha, eu estou aqui com 18 megas de memória RAM. Um recurso baixo, aqui à direita, se estiverem vendo aqui, 18 megas, é um recurso bem tranquilo. Agora, se eu for utilizar task, que é do caso pools, a gente vai ter, dependendo da quantidade de threads, mais ou menos memória. Eu vou colocar aqui, no caso, 400. Aqui eu preciso passar o executo. Vamos ver como é que fica a nível de memória. Eu acho que eu não apertei o botãozinho certo. Deixa eu parar aqui. Agora o profile, essa é coverage, aqui profile. Vamos ver. 18, por enquanto parece a mesma coisa. Opa, subiu. 30, 34, estão vendo aqui à direita, 44, 46, 50 megas, 54. Então, olha só, estabilizou aqui mais ou menos 54 megas. Que mostra que tem mais uso de recursos. Provavelmente o sistema está utilizando mais threads, no caso 400, né? E anteriormente ele estava utilizando ali provavelmente menos thread e ele gerencia isso. Então isso daqui é virtual threads, muito simples, né, de utilizar. É mais importante entender o conceito. Isso daqui só foi mais rápido porque a atividade envolve entrada e saída. Se fosse só CPU, provavelmente não teria ganhos de desempenho. Esse não é o objetivo dos virtual threads, tá? Ela não melhora desempenho de nada assim de processamento, ela apenas gerencia melhor a utilização do recurso computacional, deixa isso a cargo da JVM. Uma coisinha que eu queria incrementar aqui é a utilização aqui no caso desse shutdown e await. Existe uma forma que eu acho bem elegante de fazer isso, tá? Eu posso fazer um try, olha só que legal, try, dentro desse try, fazer try with resource, né? Aquele try de recurso. Então, eu vou colocar o meu executor aqui no try. Posso até declarar aqui executor service né? E aqui igual a executor. Olha só, e tudo que colocar aqui dentro, ele vai automaticamente fazer, aqui tem que ser o né? Ele vai fazer o shutdown nesse caso e o esperar, né? Ele vai esperar. Nesse caso, esse try with resource já faz o trabalho de esperar. Acho que fica um código um pouco mais enxuto, mas você vai ver que eu posso repetir aqui a execução, vai dar tudo certo. Fica só um pouco mais enxuto, eu gosto dessa forma, né? Sem precisar fazer o shutdown. O pior do que o shutdown, na verdade, é o wait for termination, né? Que eu tenho que esperar. Isso aqui, esse try já faz esperar a tarefa terminar. Tudo bem? Ok. Bem, eu acho que era isso que eu tinha que mostrar para você, né? O uso das virtual threads, a importância dela, um recurso mais leve. Perceba que a utilização é muito similar da API normal dos executors, apenas o construtor que muda, eles retornam realmente um executor service, mas é importante você ter entendido o conceito, né? A gestão das threads do sistema por baixo pela JVM. Isso vai deixar provavelmente muitos sistemas distribuídos e também sistemas web, sistemas que vão utilizá-la a partir de agora e vai deixar esses sistemas mais leves. Eu acredito que vários sistemas web vão, a partir de agora, utilizá-la e se tornar um pouco mais leve essa gestão e um pouco mais eficiente, com certeza. É uma inovação muito ali do Node.js, né, que trouxe esse recurso de melhorar a utilização de pouco recurso computacional e poucas threads, da parte do Event Loop. Então, o Java agora incorpora esse tipo de tecnologia nas suas threads com as virtual threads. Então, fico por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Eu trago aqui sempre uma série de assuntos relacionados a desenvolvimento de software. Se você curtiu, se inscreve e até a próxima.